Qual é o teu propósito? Você já ficou travado tentando responder essa pergunta, mas não conseguiu? Eu também já. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês, compartilhar o que eu fiz para descobrir o meu propósito e trazer uma visão diferente da qual você provavelmente deve estar acostumado a ouvir sobre propósito. Eu sempre fui criada numa família raiz, digamos assim, chucra, que não dava bola para esse negócio de propósito, né, fazia o que tinha que ser feito e acabou, independente se aquilo ali te preenchia, te fazia feliz, enfim, você era uma pessoa adulta que tinha que pagar suas contas e você tinha que trabalhar independente de você se sentir feliz com aquilo ou não. E por muito tempo, até ano passado, eu trabalhei dessa forma. Só que aí chegou num momento que eu me via muito desgastada, ansiosa, estressada, as coisas não me preenchiam mais, o que eu estava fazendo era desgastante, me gerava muito ansiedade, estava sempre vibrando mais na ansiedade do que no bem-estar. E aí eu comecei a me interessar mais sobre esse assunto de propósito, de trabalhar com mais sentido, se sentir mais preenchida, comecei a buscar mais conteúdo sobre isso. Só que eu nunca de fato consegui descobrir esse meu propósito, porque geralmente esses conteúdos eles vinham com algo muito místico, algo muito intangível, nada prático, ou às vezes quando era coisas práticas tinha que responder as perguntas como o que que você faria a vida toda sem receber nada em troca? E aí eu ficava entrando em conflitos, porque eu pensava: "Poxa, como é que eu vou fazer um negócio sem receber nada em troca se eu preciso viver, pagar minhas contas também, né?". Então eu entrava nesses conflitos e eu acabei deixando isso de lado. Até que esse ano, em outubro, eu fui participar de um evento presencial em São Paulo. Esse evento é uma imersão de desenvolvimento pessoal, a gente trabalha autoconhecimento, inteligência emocional, trabalha muitas coisas. Você fica os 3 dias lá completamente imerso, você dorme lá no próprio treinamento, e ali teve várias dinâmicas que me fizeram repensar e entender de fato qual que era o meu propósito. E eu digo que tudo isso, todo esse treinamento, ele foi uma confirmação do que no fundo a minha intuição, meu coração, sei lá o que que vocês chamam, se esse sentido, já me dizia. Só que por ser uma coisa mais ordinária, digamos assim, mais básica, eu não levava isso como um propósito, porque na minha cabeça propósito tinha que ser algo muito grandioso, sei lá, a cura do câncer, algo que ia entrar para a história, sabe. E não, propósito na verdade, no sentido literal da palavra, se tu for pesquisar no dicionário, nada mais é do que um objetivo qual você deseja alcançar. Propósito, no fim, é isso. E aí, dentro desse treinamento, a gente teve uma dinâmica a qual mexeu muito comigo, e eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, e talvez isso também ajude vocês a descobrir o propósito de vocês. Essa dinâmica nada mais consiste em você imaginar o seu próprio velório. Sim, é uma dinâmica bem pesada, só que ela gera muitas reflexões, te faz repensar várias coisas da sua vida. E para mim não foi diferente. Então a gente se imaginou no nosso próprio velório. A gente tinha ido de arrasta dessa para melhor ou para pior, dependendo. E aí você tinha que imaginar as pessoas à sua volta, família, cônjuge, filhos, todas as pessoas que você amava. O que que essas pessoas estavam falando para você? Primeiro, elas estavam falando: "Nossa, morreu tão jovem, tantos sonhos, tinha toda a vida pela frente, tantos planos", ou essas pessoas estavam falando: "Cara, essa pessoa viveu bem a vida, viveu uma vida que vale a pena ser vivida". O que que essas pessoas estavam falando, sabe? E aí você ia anotando tudo isso. O que que o que você tinha aprendido durante sua vida, o que que você gostaria de ter ensinado para as pessoas, o que que você se arrependia, o que que você gostaria de ter feito de diferente, tudo isso. Então, tenta fazer essa simulação e anotar. É realmente muito pesado, profundo, só que as respostas que vêm são muito esclarecedoras, porque as respostas que vêm são coisas que
No fundo, você gostaria de ter realizado, feito coisas que você se arrepende, que você gostaria de ter feito diferente, só que no fundo você não fez, ainda não fez. Mas, por ser uma simulação do seu velório, você pode mudar isso, sabe? É diferente de você chegar perto lá com o pezinho já na cova, e aí você repensar tudo isso, só que você não tem mais tempo de fazer. Nessa simulação você tem tempo de fazer diferente, então ela é super válida. E aí depois que você fazia essa simulação, eles iam guiando a gente, né, e eles perguntavam, que é a pergunta que de fato me fez eu entender qual que era o meu propósito, e que me trouxe essa clareza, que é: você está no seu velório, só que Deus está te dando uma segunda chance. Deus, o universo, seja lá a força superior que você acredita. Só que para você ter essa segunda chance, você precisa responder por quê? Por que você merece viver? Por que você merece essa segunda chance? O que que você vai fazer de diferente? Como que vai ser a sua vida daqui para frente? Foi aí então que a resposta automática que o meu inconsciente mandou foi o meu propósito. Que é ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi através das minhas vivências, para as pessoas que estão passando pelas coisas que eu já passei, que eu já consegui superar. Isso ficou tão claro na minha mente, assim, tão forte, que eu falei: "Cara, é isso aqui". E na verdade foi uma confirmação, como eu falei para vocês, não foi algo que eu fui lá descobrir, eu fui lá confirmar que era isso, sabe. E eu nunca tinha visto uma forma de descobrir o propósito como essa, e eu achei super interessante, super prática, e que realmente surtiu efeito em mim, porque as respostas vinha aparecendo, assim, do meu inconsciente, ia me mandando as respostas, né, "Eu mereço estar viva por causa disso, porque eu quero alcançar isso, porque eu quero fazer aquilo", sabe. Então, no fundo, eu sabia qual que era o meu propósito, eu sempre tive isso ardendo no meu coração, essa questão de ensinar, de passar meu conhecimento para as pessoas, eh de ajudar as pessoas que estavam passando por algo que eu já passei, né, isso sempre ardeu no meu coração, só que eu levava isso como algo ordinário, que não conseguia enxergar isso como um propósito de fato, e lá eu entendi que sim, esse é meu propósito. E aí os meios que você vai executar isso, aí você tem que ver aquele que faz mais sentido, né. Um objetivo com o meu canal aqui do YouTube, com esses vídeos que eu faço, é justamente esse, compartilhar os meus conhecimentos, os meus aprendizados, né, para que de alguma forma eu consiga ajudar quem hoje vive o que eu já passei, né. Então isso ficou muito claro para mim, e eu quero muito que você faça esse exercício na prática e se pergunte várias vezes essa pergunta: "Por que você merece viver?". Essa pergunta ela ficou, assim, ecoando na minha cabeça. Todo dia, quando eu acordo, até a hora de eu dormir, isso fica ecoando na minha cabeça: "Por que eu mereço viver?". Isso é tão forte, sabe. E as respostas elas vêm de uma forma tão natural, às vezes elas demoram, ou às vezes você fica com resistência em aceitar as respostas que estão vindo. Porque você sabe que, às vezes, seguir o teu propósito, seguir alguma coisa que veio ali na tua cabeça, meu propósito é ser mãe, meu propósito é eu mereço viver porque eu quero viajar o mundo, enfim. Só que aí você fica com aquela resistência, com aquele certo incômodo, se perguntando: "Será? Será que é isso mesmo?". Porque isso vai te tirar da zona de conforto, sabe. Então você vai precisar se trabalhar, você vai, precisar buscar pessoas, construir habilidades que talvez você não tenha hoje, que vão te tirar da zona de conforto, que vão te colocar de frente com os seus bloqueios, né, com dificuldades suas. E isso é desconfortável e o nosso cérebro não gosta do desconforto, então você fica com essa resistência, sabe, "Será que é isso? Será que não é? Não, mas eu não quero fazer isso". Mas se no fundo aquilo realmente te chamou, te tocou, pode ser que ele não esteja ligado 100% àquilo, mas talvez de alguma forma esteja ligado. Acho que ficou confuso, né. Então, por exemplo, se apareceu, ser mãe, talvez não necessariamente você precise gerar a criança. Já pensou nisso? Então, tem que pegar essas nuances, sabe? Então, eu quero que você se pergunte isso, porque para mim foi algo muito esclarecedor. E como eu falei, tem essa questão da resistência, então tem que tomar muito cuidado
para você conseguir identificar o que que vai ser autossabotagem, porque às vezes aparecem essas respostas do porquê que você merece viver, de seguir seu propósito, e aí você fica se autossabotando porque você não quer sair da zona de conforto. Então toma muito cuidado com essas autossabotagens. E por último, não menos importante, você precisa agir conforme o que apareceu lá no seu propósito, né, o que apareceu nessas perguntas aí que você respondeu. Então você começa a construir uma rotina, hábitos que estejam de acordo com esse propósito. Se o seu propósito é ensinar, por onde que você pode começar? Sabe? Criando um canal no YouTube, talvez? Compartilhando pequenos ensinamentos, criando, ou se você tem muita vergonha, muito bloqueio na comunicação, criando um close friends e começando a treinar. Por onde que você pode começar? Quais os hábitos que você pode começar a colocar em prática para cumprir esse teu propósito, sabe? Não adianta nada você receber essas respostas e você ter medo de agir, porque é isso que na maioria das vezes acontece. A gente aprende o que que é o nosso propósito, descobre ali e tudo mais, só que a gente se trava, a gente tem medo de agir, medo de colocar ele em prática. Ah, pelo que os outros vão falar, o que que vão pensar de mim, como é que vai ser, como é que não vai ser, será que vai dar certo, será que não vai? E esses medos bloqueiam tanto a gente não tenta nem começar a fazer aquilo, sabe? Propósito, ele não é uma resposta mágica certa que vá aparecer do nada, às vezes aparece do nada, mas é um processo muito de autoconhecimento, um processo de você se ouvir, você entender o que te move e, além disso, você agir mesmo com medo. Porque se vo não adianta nada você saber o seu propósito se você não vive ele, tem medo de viver ele, tem medo de agir, de colocar ele em prática, sabe? É esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês e eu quero saber muito de vocês, o que que vocês pensam sobre propósito, se você teve essas mesmas dificuldades que eu, se o conteúdo fez sentido e se você já descobriu o seu, se você tem alguma dificuldade. Quero muito que você comenta aqui que talvez eu possa te ajudar trazendo outro vídeo.